Bem-vindos a mais um Bola ao Meio. Neste episódio conto com a presença do diretor da ProScout, Francisco Gomes da Silva, e também Filipe Esteves, do Futebol Integrated e Software Management, Football ISM, para nos falarem da introdução das novas tecnologias no futebol, de forma a dotar os clubes de mais e melhores ferramentas para enfrentar o seu dia-a-dia. Filipe, comece por ti. Quando é que começou e em que consiste o Football ISM? O Futebol ISM é uma ferramenta bastante completa e ela foi pensada para abranger todos aquilo que são os departamentos de um clube de futebol hoje em dia. Mas não é algo simples, levou-nos praticamente 6 anos a concluir, em colaboração com o Sporting Clube de Portugal, a ferramenta, e ela começou especialmente para o futebol formação, desde a parte de scouting, ou departamentos médicos, de treino, fisioterapia, parte psicológica, parte de avaliação escolar, parte comportamental do atleta, incluindo a parte social do mesmo, e depois todas as áreas e as componentes técnicas do mesmo e a própria evolução do atleta pelas camadas. Depois tivemos os últimos 2 anos dedicados ao futebol profissional, porque tem algumas diferenças, tem alguns parâmetros de avaliação diferentes, diria-se que é muito mais completo em termos de avaliação em alguns parâmetros, e talvez a componente psicológica e social já não seja tão avaliada em si. Hoje em dia, em termos de mercado, já estamos a trabalhar em 4 continentes diferentes, realidades de futebol bastante diferentes, clubes pequenos, clubes grandes, mas é um caminho ainda que duro de traçar, porque o mundo do futebol acho que não está ainda preparado na sua totalidade, ou nem perto disso, para a introdução deste tipo de tecnologia no seu dia-a-dia. Estavas a dizer que o projeto começou na formação. Foi por algum motivo específico que decidiram começar em formação? O projeto começou em Portugal, uma realidade de um clube português, e a verdade é que a grande qualidade do futebol em Portugal, a grande mais-valia, para além das suas equipes técnicas e outras componentes, está na qualidade dos seus jovens e na quantidade e qualidade dos mesmos que nós conseguimos trazer para o futebol profissional. Ora, fazia todo sentido que fosse a área de mais forte investimento para um clube português. Começámos exatamente por isso, pela formação. Se nós conseguimos trazer jogadores da nossa formação e torná-los bolas de ouro, se nós conseguíssemos melhorar em 20, 30% o aproveitamento dos atletas, imagina a capacidade que nós tínhamos hoje em dia de ter cada vez mais jogadores a jogar nas maiores ligas, com mais qualidade, e acho que foi por aí, tenho a certeza que foi por aí que começou o projeto, porque é uma área, se ainda encontramos ainda não diria amadorismo, mas falta de alguns processos de trabalho na área profissional, agora imaginem na formação. Aquela que era mais carente, e é uma área difícil. Quando estamos a trabalhar com jovens, estamos a trabalhar o futuro deles, seja no futebol ou não, e é uma área que requer um cuidado e uma atenção a vários fatores diferentes, que precisam de tecnologia, precisam de ter esses parâmetros todos avaliados, para nós conseguirmos antecipar o futuro dos mesmos. Estamos a falar de um investimento que é feito. Tu estavas a falar, pronto, que vocês estão já em todos os continentes. Qual é que sentes que é o continente ou os mercados, digamos assim, que veem com maior receptividade e abertura este tipo de investimentos no futebol ISM? Eu vou-te dar, em vez de dar uma resposta, eu vou-te dar 2. Ora, o continente que está mais preparado para isto, obviamente que é o continente europeu, não é? Claro. É aquele que está mais dotado, é aquele que tem orçamentos, eu diria orçamentos maiores, mas que está mais capacitado para adotar uma ferramenta destas. Aqueles que mais vontade têm já não estão no continente europeu. Vemos os países emergentes, como por exemplo os Estados Unidos, que temos uma parceria enorme com o UCL, Médio Oriente, continente africano, América do Sul, porque eles querem chegar ao standard europeu, de excelência, de qualidade de treino, e eles veem o futebol ISM como uma introdução ou uma antecipação desses processos todos de trabalho que já são usados na Europa. Eles ganharem, imagine, 5, 10 anos, em termos de qualidade de trabalho, os estándares europeus nesse tipo de países. E fazem bem, porque a verdade é que a ferramenta em 2 anos, em termos de mercado, melhorou muito com o feedback de outros clubes com quem trabalhamos, e continua a melhorar mensalmente. E o que é que os outros clubes acabam de ganhar com isso? Acabam de ganhar aquilo que de melhor se faz nas mais variadas ligas. Conseguimos transpor isso para um clube, uma pequena academia, por exemplo, na América do Sul, que tem 600 atletas, ou 700, e que a partir do momento que usa o ISM consegue capacitar os seus técnicos
de uma ferramenta em termos de standards de trabalho e processos de trabalho, tal como um clube de Primeira Liga Espanhola faz. No seguimento do que o Francisco te perguntou, Francisco, não sei se querias dizer alguma coisa. Não, ia comentar muito rapidamente que isso é interessante porque acaba por ser uma visão idêntica àquilo que sentimos na ProScout, que o mercado europeu é aquele que mais possibilidades tem para investir, mas a maior abertura e interesse vem de mercados emergentes, precisamente pelo que o Filipe falou, na questão de uma aproximação aos estándares europeus na área de scouting e análise, e que demonstram mais interesse. Conseguimos mais facilmente chegar a um clube de topo na América do Sul do que um clube médio na Europa, digamos assim. É, porque, imagina, o mundo do futebol é um mundo fechado, não é? É um mundo de estrelas, que envolve muitos opiniões, seja em realidade for, mesmo em Portugal, e não é assim tão fácil chegar a um clube desses. E não é fácil chegar a um clube e dizer assim, eu tenho uma ferramenta, ou tenho a capacidade, por exemplo, vocês na ProScout, tenho a capacidade de vos entregar relatórios de observação com um determinado nível de qualidade. Okay? E é difícil que eles aceitem isso, porque acham sempre que aquilo que já fazem hoje é o melhor que se faz no mundo. Ou seja, há aqui um problema de ideologia a nível do continente europeu, aquilo que nós sentimos, que primeiro temos que os convencer que há sempre espaço para melhorar, ok? E que as empresas que trabalham nesta área têm capacidade de os ajudar a melhorar. Não é uma diferença de estigma, parece-me uma área de IT há 25 anos em Portugal e na Europa, quando começou a fazer o grande boom em nível de informática, as pessoas passarem a ter os seus processos de trabalho manuais, escritos à mão, para passarem a usar um computador. Isto é quase a mesma realidade que o futebol hoje em dia, ou seja, deixem de usar os vossos relatórios manuais que escrevem, guardados em dossiês nas prateleiras, para conseguirem ter esta informação centralizada, digital, de fácil acesso, em que vocês conseguem cruzar em segundos informação que vos levaria semanas e meses para conseguir reunir. Quer dizer, só por aí, pela facilidade de acesso e de rapidez, consegue-se mostrar isso. Outra coisa é a pessoa do outro lado conseguir ter a abertura para receber este tipo de feedback e este tipo de mudança no seu dia-a-dia. Acho que é o mais difícil. Sem dúvida. Falando da receptividade dos clubes a este tipo de plataforma, que é o que estamos a falar, e transportando para a realidade portuguesa, sentem que há alguma diferença relativamente, por exemplo, aos clubes de menor dimensão, que têm algum receio, se calhar, em apostar neste tipo de ferramentas? Eu não, quer dizer, eu só não tenho mais clubes a trabalhar connosco de pequena dimensão porque há uma falta de orçamento, especialmente de orçamento, há uma falta de gestão orçamental, diria eu, muitas vezes em clubes por a questão da vicissitude de como o futebol evoluiu em Portugal. Os pequenos sim, todos têm vontade. Tirando quando se encontra lá alguém que uma mentalidade mais tradicional, que não acredita em tecnologia, que não acredita em usar um computador, diria que os clubes de pequena dimensão têm uma receptividade maior logo à partida, porque veem naquilo uma grande vantagem logo à partida, porque têm menos recursos para trabalhar, têm menos capacidade, muitos deles não estamos a falar sequer profissionais no clube, trabalham lá à part-time, e que se tivesse uma ferramenta para trabalhar melhoraria substancialmente a sua qualidade. Os clubes grandes é preciso encontrar dentro do clube pessoas que queiram fazer melhorar o clube. Felizmente já temos mais clientes em Portugal, e a grande, imagino, de todas as propostas que conseguimos realizar, naqueles clubes em que encontramos alguém que pegasse no documento e quisesse levar as coisas para a frente, foi o grande fator diferenciador. Por gostar, na prática, quando todos veem, todos gostam. Claro. Daí a querer andar e responsabilizar-se por um projeto desta dimensão para a frente é que é a dificuldade. Já agora uma questão, não sei se me vais conseguir responder a isto ou não, mas qual é que é o posicionamento da Federação e da Liga em relação a estas áreas ou a este tipo de ferramentas no futebol português, na introdução da tecnologia nestas áreas? Se há algum interesse ou se alguma vez chegaram a sondar estas duas identidades e se eles responderam sobre o interesse ou não deles no futebol ISM ou dentro desta área da tecnologia no geral? Eu da Liga Portugal tenho a melhor impressão, sinceramente. Acho que reúne um grupo de pessoas, para além do seu presidente, obviamente, que quer melhorar o futebol em Portugal, que faz por isso, e que muitas vezes não conseguem fazer mais porque os clubes não aceitam as propostas da Liga.
Esta é a realidade que eu conheço. Nós temos uma parceria com a Liga já há quase 2 anos, estamos no Central Liga, na Central de Compras da Liga. A Liga e disse publicamente que era a ferramenta para os clubes comprarem, para a profissionalização dos mesmos, e sinceramente não posso queixar do apoio da Liga, porque assim que viram a ferramenta, ajudaram-nos a conseguir concretizar esta parceria com eles, e eles a promoverem o produto junto dos clubes, porque eles acreditam que seria uma mais-valia para eles. Da Federação, já tentámos várias vezes, porque acho que faz todo sentido, especialmente para a área da formação, e especialmente para a certificação dos clubes formadores. Uhum. Quer dizer, para mim não faz, como homem da área, não do futebol, mas da tecnologia, e diretor de uma empresa de tecnologia em Portugal, que uma empresa, uma entidade em Portugal, tenha um programa tão evoluído como é o nosso programa de certificação de clubes formadores, e depois não tenha uma ferramenta para dar aos clubes para os auxiliar nisso. E nós, quando concluímos a primeira versão do ISM, batemos essa versão com a lista de requisitos para as entidades formadoras em Portugal, e na prática, se a Federação desse, ou de outra forma qualquer, conseguisse dar o acesso do ISM aos clubes, eles ficariam com o problema resolvido em termos de transmissão de informação, uma série de avaliação de métricas que a Federação tem que fazer manualmente hoje em dia, que recolhe os clubes, à semelhança daquilo que se faz em Inglaterra na Premier League, com as academias de futebol. A Federação hoje em dia, a Federação em Portugal, se recorresse ao ISM para ter esse tipo de informação por parte dos clubes, estaria ainda mais à frente. Mas não conseguimos. Não pergunto porquê, não consigo chegar lá. Já falámos com várias pessoas da Federação. Aí parece-me mais uma vez aquele circuito fechado, e que se nos desse a possibilidade de demonstrar o que nós conseguiríamos fazer, acho que seria uma grande evolução do futebol em Portugal, a nível da formação, do qual aquilo que é a responsável máxima é a Federação Portuguesa de Futebol em Portugal, para algumas outras federações todas. E acho que conseguimos trazer uma mais-valia para todas as entidades formadoras em Portugal, pô-las a trabalhar sob o mesmo standard de qualidade, garantindo processos de trabalho, que é aquilo que a Federação exige aos clubes, garantindo esses processos de trabalho dentro do ISM, a recolha de informação, comunicação com os clubes, porque já estão, lá está. Hoje em dia já temos muitos anos de conhecimento de futebol lá dentro, somos portugueses, afinal de contas, e acho que conseguimos ficar todos a ganhar com isto, mas pode ser que um dia se consiga chegar a esse contacto. Muito bem. Passando a uma questão mais prática e também para os nossos ouvintes perceberem como é que funciona a plataforma, quem é que tem acesso, entre diretores, treinadores, jogadores, etc., à aplicação, e de que forma é que tem esse acesso? Ora, eu diria que praticamente toda a gente que trabalha num clube tem acesso, ou pelo menos uma parte da ferramenta, obviamente, porque todas as áreas diferentes, desde o roupeiro, se necessário, à pessoa responsável das instalações, ao departamento médico, enfermeiros, fisioterapeutas, médicos, aos scouts, aos supervisores, aos coordenadores, equipes técnicas completas, nutricionistas, pessoas que tratem da evolução escolar e social do atleta, os próprios atletas em si, os diretores técnicos, diretor do clube, presidente, administrador da SAD, toda a gente tem um acesso específico para ver a determinada informação, okay? Porque como é uma plataforma integrada, todos trabalham sobre a mesma plataforma, depois acabam por ver o resultado prático daquilo que é a avaliação do atleta. O atleta tem informação sobre si também, porque acho que é importante, e é engraçado que alguns clubes... jogadores sentem-se confortáveis a usar a aplicação? Usam, até porque é engraçado, porque há alguns clubes que colocam os jogadores em competição uns com os outros, porque eles conseguem ver os seus índices físicos na aplicação, conseguem ver o seu rendimento, eles acabam por gerar, especialmente a nível da formação, alguma competitividade e alguma vontade de querer superar os outros para ser o melhor. É engraçado ver como é que os clubes, depois de nós darmos a ferramenta, como é que eles os usam. Por exemplo, há clubes que usam na área de scouting da formação. Né? Imagina o que é chegar ao pai do atleta e o scout de um determinado clube mostrar as aplicações que os jogadores têm, porque o jogador, para além de poder aceder à versão online, web, tem uma aplicação própria, e os pais do atleta terem informação sobre o atleta, sobre o estado físico do mesmo, se ele foi convocado, não foi convocado, porque é que não foi, sentido um rendimento inferior, a avaliação escolar, o que é que ele tem que comer todos os dias. É um nível de profissionalismo muito acima, pode fazer com que um clube consiga ter um jogador em detrimento de outros. E é engraçado ver isso, como é que os clubes utilizam isto como mais-valia no seu dia-a-dia. O atleta sabe sempre o que se passa com ele, que acho que deve saber.
Para além de que toda esta informação é propriedade intelectual do clube, logo ela fica do clube. Garantimos que se alguém sai do clube, não leva nada com ele, nem pode apagar a informação que leva com ele. E acho que é uma coisa muito importante hoje em dia, quando estamos a falar de informação, que os clubes entendam, por exemplo, na minha visão, que aquilo que um técnico faz, um treinador principal faz de um determinado plantel, o tipo de treinos que faz, como é que eles reagem ao treino, é propriedade do clube e não do técnico. Porque a verdade é que se esse treinador se vai embora e vem outro, esse outro, quando vem e implementa uma metodologia de treino diferente, a percentagem de risco para lesão de um atleta sobe em cerca de 80%. E a verdade é que um treinador vem novo, não sabe como é que os jogadores faziam as coisas antes, e tem que haver um período de transição. Isto são coisas que, obviamente, numa empresa de qualquer outro setor, esta passagem de pasta, esta passagem de trabalho é feita. No futebol percebo que não seja, não é? Com um treinador despedido vem outro. Mas que é um historial do atleta que tem que ser preservado. Sim, também facilitaria a vida de um treinador que viesse, não é? Eu estive agora com um comentador desportivo, ex-jogador da Primeira Liga e de outros campeonatos europeus. Ficou lá há pouco tempo e ele disse-me que tinha sido operado ao joelho num clube em Portugal e que agora estava assim, ele já não joga, já é só comentador, e que agora precisou de ir ao clube buscar o relatório médico da sua intervenção ao joelho. Bom, não existe. Provavelmente nunca existiu. Isto é um problema sério. E hoje em dia muitos clubes em Portugal têm problemas sérios nos departamentos porque não existe registro de informação. Não existe essa avaliação. E estamos a falar de jogadores profissionais. Quando vamos para a formação e vamos seguir um miúdo desde que tem 12 anos e ele agora tem 17 e agora tem que tomar a escolha se ele passa para profissional ou não, ou se calhar somos emprestar ou somos prescindir do jogador aos 17 anos. Okay? Eu preciso de ter, não o último ano dele, mas os últimos 4 anos dele no clube, seja em termos técnicos, seja em termos de rendimento, seja em termos médicos, na minha mão, para eu poder decidir o futuro de um jogador. Nem é só com tecnologia, obviamente, nem é só com intuição, tem que ser uma mistura de ambas as componentes. Acho eu. Sim, mas tornas também a tua observação mais completa, não é? Claro E tens mais meios para poderes tomar uma decisão final. Sim, porque obviamente que a tecnologia não é salvadora do futebol, nem do futebol, nem de nada. Não podemos só olhar para índices objetivos e decidir sobre o futuro de um atleta. Há sempre uma componente subjetiva, há sempre uma componente de talento, que é difícil de medir, e depois há a capacidade psicológica do atleta. Que eu acho que nós portugueses, temos um jogador como o Cristiano Ronaldo, que toda a gente reconhece a sua primeira qualidade, ou pelo menos da minha visão, e a sua primeira qualidade é a sua capacidade psicológica e a sua força de vencer, a sua vontade de vencer. Okay? E da forma como tratou de si ao longo de toda a sua carreira, ainda continua, e que lhe permite que a idade que tem, joga ao nível que joga. Okay? Obviamente que aos 16 anos de idade, se eu reconhecia essa capacidade do atleta, e outros da idade dele, da mesma geração, que até na altura se calhar eram considerados os melhores jogadores que ele, acabaram por não ter uma carreira tão fortuita, tão bem sucedida, e ele é verdade que consegue. Ora, imaginem que eu consigo, com índices que venham do sistema como o ISM, mais uma avaliação psicológica, que está no ISM também, consiga ter uma avaliação, um modelo preditivo que me consiga dizer se aquele jogador é capaz de chegar àquele nível ou não. Aqui é que está o futuro do ISM. Não é só uma componente objetiva, uma componente subjetiva de avaliação também, mais a componente humana, né? Os treinadores que o seguem, de quem o conhece, conseguir juntar tudo isto e ter um modelo que me diga, ou que me preveja a evolução do atleta. E esse modelo preditivo está em equação para breve, ou quando é que podemos ver isso? Este modelo preditivo, à partida, teremos a primeira simulação para o ano. Isto porquê? Nós já temos um clube de topo em Espanha, e desculpem se eu não digo o nome, porque os nossos clientes são muito sigilosos relativamente à utilização do ISM. Porquê? Porque não querem que os outros utilizem também. Para eles pode ser bom, para nós não é assim tanto, mas pronto. E esse clube está a definir exatamente esse modelo preditivo segundo o seu standard, e nós estamos a fazer o nosso. Mas a questão é que eu preciso de épocas e épocas e épocas de dados. Ainda não chegam, pronto. E como o ISM está no mercado há 2 anos, eu não tenho informação suficiente para me criar um modelo preditivo, imagino. Eu queria um modelo preditivo com uma série de índices, ok? E vou pegar em um jogador há 4 épocas atrás. Agora vou pôr o modelo preditivo a executar, e ele vai-me dizer o que é que aconteceu ao atleta 4 anos depois. Depois tenho que ir cruzar com a informação verdadeira de 4 anos depois para ver o que é que aconteceu.
quanto melhor nós aperfeiçoarmos este método, mais fidedigno isto será. E isto sim será o futuro da tecnologia, diria eu, no futebol, pelo menos a nível da formação, para o profissional conseguir prever daqueles meus 100 potenciais grandes atletas que eu tenho, quais são os 10 que são considerados, imagino, grandes talentos, e os outros que, por uma razão ou por outra, desse modelo, que a probabilidade de eles chegarem lá não é assim tão forte. Isto para mim é onde está o futuro. Mas primeiro, lá está, temos que ter a recolha de dados, funcionar, durante algum tempo para conseguirmos afinar um modelo. E à partida seremos os primeiros no mundo a conseguir fazê-lo. Filipe, tocaste também já em alguns pontos também do scouting. Como é que o Futebol ISM pode facilitar a vida de um olheiro? E também do próprio clube? Em olheiros há vários níveis diferentes. Para já, e não me levei mal a expressão, para um olheiro simples de formação, okay? Ver 2, 3 jogos de jovens durante o fim de semana. Como é que é o típico modelo? Não é só cá em Portugal, porque nós já sabemos que não é só cá em Portugal. Vê o jogo, faz um telefonema, manda um SMS, manda um WhatsApp, escreve um e-mail, preenche um Excel e é enviado para o supervisor, para o coordenador. Para a altura que ele chega à coordenação do scouting, metade ou 2/3 dos relatórios nunca são lidos, não são tidos em conta, talvez de um olheiro ou outro sejam dos outros, são perfeitamente ignorados, e o sumo que se tira desse trabalho é pouco, da quantidade de relatórios que são gerados. Isto em qualquer país da Europa. Nós, com uma simples app que damos aos olheiros, aquela informação fica, a partir do momento que eles levam-lhes 30 segundos a preencher o relatório, gravam, essa informação fica no ISM e fica marcada para análise. E mesmo que alguém se esqueça, aquilo passado uma semana dá um alerta e passado outra semana dá um alerta até que alguém trata aquela informação e defina um próximo passo. Ou seja, nada fica por tratar. Isto a nível de scouting de informação. Depois está a um processo de coordenação e de supervisão, de testados do atleta, para nova observação, treino integrado, para treino de captação, ou outros estados que existam dentro do ISM para nível de formação, para garantir que passa por todos os processos. E quando se chega à avaliação final pelo diretor técnico, existe um claro histórico que ele pode consultar online antes de tomar a sua decisão e antes de fazer a observação final do atleta. Isto para a formação. Para o nível profissional, é todo o trabalho que é feito, que é propriedade do clube, pelos scouts, e de fácil acesso. Se um presidente quiser saber, o departamento de scouting recomenda um determinado jogador. O que é que hoje em dia se passa no mercado? O departamento de scouting recomenda comparar um jogador qualquer. O treinador, o presidente, recebe uns vídeos, vai a um site online que tenha a estatística toda dele, olha para a estatística, olha para os vídeos e depois negocia o atleta. Tem o feedback do observador, mas esse feedback muitas vezes não está em lado nenhum, e é assim que é feito um processo. Ou seja, todo o trabalho de scouting que é feito em termos de relatórios de observação, como é que eles são feitos, como é que chegaram ali, as mais-valias realmente do atleta, é uma coisa fundamental para que o clube guarde, porque pode não ir buscá-lo hoje, depois pode ir buscá-lo daqui 2 épocas, que o presidente ou o diretor de futebol, ou seja, quem contrata os jogadores, tenha acesso a essa informação, e depois sim tenha também o auxílio das estatísticas e dos vídeos, porque é uma coisa hoje em dia inegável no mundo do futebol, em termos de scouting, não é? Aliás, é o ponto fundamental hoje em dia que se olha é para a estatística, mas a verdade é que o trabalho de um olheiro ou de um scout é mais do que olhar para a estatística, não é? E acho que isso é um problema que vai ocorrer mais tarde ou mais cedo no mercado, é o recurso demasiado apenas à estatística, sem olhar para outras componentes de avaliação do atleta. Mas isso acho que será um ponto que nós iremos atingir no futuro. E acho que mais uma vez o Futebol ISM consegue ajudar nessa vertente? Consegue ajudar porque reúne mais que um parâmetro de avaliação. Para além da estatística, tem a componente de observações do atleta, por parte do olheiro, seja de uma componente física, seja de uma componente psicológica, pode incluir histórico médico, se o mesmo for público, e posso criar, e depois posso dotar o meu administrador da SAD de uma equipe sombra, com 11 jogadores, recomendados pelo meu scouting, e porque é que foram recomendados 1 a 1, que parâmetros foram avaliados e tudo isto. Ou seja, isto está tudo centralizado. Na época a seguir, a informação continua lá. Se alguém mudou durante a época, foram identificados novos jogadores. E a verdade é que eu posso, ao longo de 5 anos, 4, 5, 6, 7, 8 anos, fazer um trabalho de fundo no clube
e que até possa antecipar o trabalho de contratação para as próximas épocas. Não só para a próxima época seguinte, mas para daqui a 2, para daqui a 3, para daqui a 4. Imaginem que vocês para o Scout, imaginem que vocês para o Scout fazem um trabalho agora a fundo de jovens de 16 anos, por exemplo, da Colômbia. Okay? Fazem avaliações aos jogadores 2, 3 vezes esta época, com 16 anos. Para o ano fazem outra vez aos mesmos jogadores com 17 anos. Depois fazem aos 18 anos. E depois trabalham com os vossos clientes, imaginem em Portugal, em Espanha, seja o que for, jogadores que são avaliados ao longo deste período de 3 anos, com várias avaliações intercalares, mais o vosso cunho, obviamente, como olheiros sobre a evolução do atleta, e conseguem apresentar um trabalho de qualidade ao vosso cliente. Por isso é que também nós estabelecemos a parceria com vocês, para que vocês usem o ISM, para que tenham também uma ferramenta que consigam dar aos clubes para eles verem o resultado do vosso trabalho. Ainda bem que falas da parceria que anunciámos em setembro de 2019, e Francisco, também te chamava mais uma vez à conversa para explicares um pouco desta parceria. Pronto, e foi como tu disseste e bem, anunciámos a parceria em setembro de 2019, perto do final do ano passado, e realmente vai ao encontro daquilo que o Filipe falava, que era a questão de nós termos uma ferramenta onde pudéssemos centralizar toda a nossa informação para depois também mostrar aos clubes e a potenciais clientes. E sentimos que fazia falta uma ferramenta, depois termos conhecimento daquilo que era a plataforma e encaixar naquilo que seriam as nossas necessidades, e felizmente as coisas deram-se, fechámos a parceria em setembro de 2019 e agora esperamos que este ano possa ser um ano proveitoso nesse sentido, que possamos crescer mais, ainda mais, através desta parceria e trabalhar em conjunto, estreitar esta relação de proximidade e de trabalho entre as duas partes, para que no final possamos sair todos a ganhar. Filipe, pedia também para falares um pouco desta parceria e de que modo é que pode ser vantajosa para as duas partes. Eu acho que pode ser vantajosa, bastante vantajosa para ambas as partes. Para já porque consigo dotar uma empresa que nós reconhecemos com valor como a vossa, em termos de capacidade, e dar-vos a vocês, como portugueses, okay, de uma ferramenta que vocês possam elevar a qualidade da entrega do vosso trabalho. Eu acho que é mais por aí, não é? Nós não estamos a melhorar aquilo que vocês fazem, nós estamos a dotar-vos de uma capacidade de entrega aos vossos clientes, com outro tipo de envergadura do que andarmos a enviar documentos e relatórios ad hoc para o mail ou para outras formas ou aos clientes. Para nós é muito vantajosa, porque acaba para o Scout ser uma montra também daquilo que nós conseguimos fazer, neste caso só no Scouting, mas daquilo que se consegue fazer e da ajuda que a tecnologia pode ser num clube. Porque lá está, a tecnologia pode ser um bicho, papão, não é? As pessoas podem achar que vão perder o emprego ou que vamos roubar alguma função de alguém, mas não. As pessoas vão continuar a trabalhar, a fazer o seu trabalho, mas na ferramenta. E depois aquilo que a ferramenta consegue gerar em termos de relatórios, de análise, é uma mais-valia para cada funcionário. E mesmo no Scouting, é muito mais fácil para mim, como dono do clube, diretor de futebol, analisar o trabalho que o meu departamento de Scouting ou a empresa responsável por isso, como a ProScout, faz para mim, para eu poder tomar a minha decisão com muito mais informação do que eu de outra forma tomaria. Filipe, desde a criação do Football ISM, o vosso crescimento tem sido sustentável e tem sido de acordo com aquilo que vocês tinham pensado? Sustentável, sim. Se eu achava e queria já ter mais clubes a trabalhar connosco, sim, achava que sim. Nós temos muitos clubes, por exemplo, em Portugal, ou mesmo em França, que tiveram uma adesão enorme, temos de pedirem logo todos proposta, e depois acabámos por ver que uma razão ou por outra, por falta de vontade, não por falta de qualidade da ferramenta, eu às vezes nem sequer pelo orçamento, falta de vontade de mudar as coisas. Mal ou bem as coisas funcionam, não vamos estar a chatear ninguém, nem a obrigar ninguém a trabalhar de forma diferente. A realidade em França até foi um bocadinho diferente, foi mais porque não sendo franceses, para eles era um handicap, porque também existe esse estigma, mas por exemplo encontramos em Espanha uma abertura muito grande,
o reconhecimento da qualidade do produto em si e do nosso trabalho, tal como encontramos, por exemplo, na América do Sul. E agora até antevejo que nos próximos meses existe um acréscimo de procura por parte de clubes na América do Sul, devido ao trabalho, isto sem exagero, o trabalho que o Jorge Jesus fez no Flamengo, que haja uma procura por futebol português, o que é que se faz no futebol português, e até já começamos a assistir a isso. Mas esperava mais. Esta parceria com os Estados Unidos é importante também, e fechámos a parceria, 2 dias depois tínhamos o primeiro cliente. Ok, são muito objetivos e o que é para avançar é para avançar. E também no primeiro ano, é verdade, é que tínhamos alguma inexperiência, ou até mesmo conhecimento de fundo da realidade de alguns clubes, porque não é fácil, não é? É um mundo bastante complexo, não é simplesmente treinarem e jogar. O mundo da formação é bastante complexo, o mundo profissional é muito diferente e complexo de igual forma, e nós temos que ganhar esse conhecimento em 1 ano e pouco de como o mundo do futebol funciona e como é que um clube pequeno ou grande funciona. Hoje em dia estamos mais capacitados para fazer isto, e é-nos mais fácil chegar a acordo com um determinado clube. Então prevês que a plataforma continua a crescer no futuro? Isso eu tenho praticamente a certeza, não é? Que ela irá crescer. Já estamos do ano passado para este ano com 150% de clientes a mais, também não eram assim tantos no ano passado, mas este ano já começámos bastante bem, em vários países diferentes, que agora traz-nos um acréscimo de dificuldade, porque estamos a falar em clientes com fusos horários diferentes, que temos de ter sempre alguém disponível para eles, seja estejam onde estejam no mundo. Mas pronto, são coisas boas, são dores boas. Felizmente a equipe tem um acréscimo bastante grande. Estamos a fazer um projeto muito engraçado, que é inovador a nível mundial, não na área de futebol, mas no central de rendimento do Jamor, com atletas olímpicos. Ou seja, nós adaptamos aquilo que é o core do futebol ISM para o central de rendimento do Jamor, e a plataforma deve estar pronta, chama-se Sports ISM, e deve estar pronta no próximo mês, 2 meses. E é um salto qualitativo bastante grande naquilo que é os processos de trabalho deles. E lá está, onde há vontade, as coisas andam para a frente. E vai ser uma ajuda bastante grande para eles. E esperemos que já com o Sports ISM e nós conseguimos já dar um contributo para a nossa participação, a próxima participação olímpica dos nossos atletas. É um projeto que até é especialmente querido do nosso lado. Para finalizar, pedia-te uma opinião um pouco mais pessoal, mas também já a foste deixando ao longo deste podcast. Para ti, as novas tecnologias são sem dúvida uma mais-valia no futuro do futebol. E se calhar dos outros esportes também. Eu diria que sim. As pessoas se calhar não sabem, mas por exemplo, tecnologia no mundo do rugby é utilizada há muitos anos e muito antes do futebol. No futebol eu acho que é fundamental. Pode ser os sistemas de posicionamento, GPS, dos coletes que usam, medir índices cardíacos, parte física do atleta. No limite pode chegar àquilo que hoje em dia se faz com atletas olímpicos e outro tipo de modalidades, como atletismo ou ciclismo, que estão muito mais avançadas do ponto de vista físico do atleta. Mas isso não é só a totalidade do futebol. Acho que a tecnologia tem muito para dar ao futebol e aos esportes em geral. Se conseguimos juntar a isso, pois a qualidade dos jogadores e a qualidade dos treinadores, em particular em Portugal, acho que se consegue fazer muito melhor, ou muito mais, do que aquilo que se faz hoje. É importante que as pessoas percebam que a tecnologia está lá para ajudá-los e não para substituir ninguém. Que acho que isso é que é o grande fator de receio, é que vai dar mais trabalho, primeiro dá mais trabalho, e segundo é para substituir alguém. Segundo, não dá mais trabalho. Em primeiro lugar não dá mais trabalho, e em segundo lugar não é para substituir. É realmente para... É um acréscimo. É um acréscimo, porque se eu conseguir dar a um treinador o simples facto de consigo ter uma plataforma para ele gerir todas as unidades de treino, todas as avaliações dos atletas, não tinha que andar a repetir aquilo todos os dias. É um simples copy-paste, tenho um esquema de treinos. Imagina, um dos nossos clubes em Espanha, em 3 dias tinha carregado 2.500 esquemas de treino. Eles tinham que fazer isto manualmente, o desenho de cada esquema de treino, em cada papel, para cada unidade de treino, e hoje em dia, quer dizer, é um processo completamente automatizado. Dizem qual é que é a unidade de treino que querem fazer aquele treino com aquele esquema, vão estes jogadores participar com aquele número de séries, com aquele número de execuções. Se quiserem imprimir aquilo, levam aquilo para o treino e está feito.
e depois podem passar o resto do dia deles realmente a avaliar o treino e não a preparar somente outra vez a mesma coisa o da tarde ou do dia a seguir. Ou seja, nós garantimos que as pessoas tenham mais tempo para aquilo que são as funções vitais no clube e não simplesmente o trabalho burocrático ou de preencher papelada e fazer as coisas manualmente. Filipe, agradeço por teres aceitado o nosso convite e por nos explicares também o que é o Football ICM e como é que as novas tecnologias podem ter um papel fundamental no futuro do futebol. Francisco, não sei se tens mais alguma coisa a acrescentar também. Não, já foi tudo dito. É agradecer ao Filipe pela oportunidade, não só desta parceria ser possível, e de todo o esforço e do interesse que houve de ambas as partes, e fazer votos de que possamos continuar a crescer em conjunto, e agradecer também a participação dele neste podcast da Bola Mãe. Obrigado pelo vosso convite, será sempre um prazer vos ajudar naquilo que vocês precisarem.